Boa noite, igreja do Senhor. Saudar toda essa igreja linda e maravilhosa, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Quero convidar a você, igreja do Senhor, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 27. Um salmo, meus amados, que o rei Davi escreveu, ansiando, meus amados, desejando a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E diz assim a palavra do Senhor, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não sentirá medo. Ainda que declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em resseguro sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, em seu tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e me responda. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares e nem me abandones, ó Deus, ó meu Salvador. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Me conduza por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Quero convidar a igreja a esse momento a gente entrarmos em oração e você fechar os seus olhos, curvar a tua cabeça e entrarmos em oração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Jeová, Deus eterno, Todo-Poderoso, Tu que és a nossa luz, a nossa salvação, Tu que és a nossa fortaleza, a quem nós temeremos, ó Senhor Deus, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E aqui em Tua casa, ó Senhor Deus, em Tua presença, aqui no Teu tabernáculo, nós agradecemos por este momento de estarmos reunidos como Teu povo santo, comprado pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós venhamos essa noite com alegria, com felicidade, Te adorar, Te bendizer, declarar que somente o Senhor é santo, 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 e o Senhor dos exércitos. Pai eterno, fala ao nosso coração essa noite mais uma vez. Fala conosco, ó Pai, em todos os momentos, ó Seu Deus, aqui do culto. Que nós venhamos também te entregar o nosso melhor louvor a Ti, ó Seu Deus, a nossa melhor adoração, o melhor cântico a Ti. Que nós venhamos erguer e levantar nossas vozes e com os instrumentos Te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Nós oramos, ó meu Senhor Deus. Nós Te glorificamos e pedimos a Ti, ó Pai, a Tua presença aqui conosco. O derramar maravilhoso da Tua graça, maravilhosa e abundante no nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diga bem forte. Bem forte, igreja. Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo. Adorar o nosso Deus Todo-Poderoso.
Na série de mensagens, meus amados irmãos, com o nosso de tema, os alertas de Deus. Os alertas de Deus, meus amados, para a nossa vida. Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Nós estamos no mês de setembro, meus amados. Na comunidade científica é conhecido como Setembro Amarelo. Um mês dedicado para a conscientização, meus amados, das pessoas que passam por problemas, meus amados, alguns mentais, ansiedade, depressão. Nos nossos 2 últimos meses deste mês de setembro, nós vamos separar para a gente, meus amados, para o Setembro Amarelo. Trazer mensagens, meus amados, que a Bíblia tem para nos ensinar e enfrentar esses males dos dias de hoje, ansiedade e depressão. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38, igreja do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga para ela vir me ajudar. Versículo 41. Disse Jesus: Marta, Marta, você anda muito preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, entretanto, apenas uma coisa importante. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aqui, igreja do Senhor. Feche os teus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Altíssimo Deus soberano, nos instrua, nos conduza nesse momento, na leitura, na meditação da Tua Palavra. Nos ajude, ó Senhor Deus, ó Pai. Pedimos a Ti, Tua graça de forma abundante aqui para guardarmos a Tua Palavra que será ministrada aqui. Que venhamos ser transformados, impactados pela Tua Palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, abra os nossos corações, nossas mentes, para receber Tua mensagem. E que venhamos estar atentos para os Teus alertas. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, humildemente, usa-me como um instrumento em Tuas mãos para a Tua vontade, para anunciar a Tua palavra ao Teu povo, não como eu desejo, mas como o Senhor deixou revelado em Tua palavra. Oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. A igreja do Senhor diga bem forte. Amém. Graças ao nosso Deus. Amém, igreja? Podeis sentar no nome de Jesus Cristo. Vivemos numa sociedade em que muitas coisas têm tomado de conta da... Está dando um eco aqui. Vivemos numa sociedade em que ela tem nos contagiado, tem nos ocupado, tem feito, meus amados irmãos, com que nós venhamos nos preocupar com muitas coisas. Quer sejam essas coisas importantes e necessárias, quer sejam coisas não importantes e também desnecessárias. Hoje, meus amados irmãos, vivemos
num estilo de vida, meus amados, angustiante, corrido, em que muitas vezes, infelizmente, deixamos Deus de lado. Deixamos a palavra de Deus, deixamos de meditarmos, deixamos de orar para Deus. Deus, ele fica para segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Às vezes, meus amados, Deus não ocupa mais nenhuma posição em nossas vidas, porque passamos o dia tão preocupado com as coisas do mundo que esquecemos de ter 1 ou 2 minutos na presença de Deus. E é preocupante, meus amados, que quando passamos um dia sem 1 minuto sequer na presença do nosso Salvador. É preocupante, meus amados irmãos, é angustiante para a nossa alma passarmos dias, meus amados, sem proferir uma palavra ao nosso Deus e sem ouvir a voz dele através da leitura da sua palavra. E quando entramos nesse texto, nós vamos conhecer 2 irmãs, Marta e Maria. Onde elas, meus amados, nesse texto não nos diz, mas também a palavra de Deus nos diz em João que elas tinham um outro irmão. Aquele homem que morreu e depois de 4 dias ressuscitou. Qual é o nome dele? Lázaro. Esses 3 irmãos, meus amados, eram muito amigos de Deus, de Cristo. Eles eram, meus amados, amigos íntimos de Cristo. E aqui, meus amados, Marta e Maria têm lições para nós, para aprendermos, meus amados, e entendermos um alerta que Cristo nos dá. Um alerta, meus amados, de estarmos preparados e dedicarmos um tempo necessário de nossa vida a Ele. E nós temos hoje como o título de nossa mensagem é Desacelere e ouça. Precisamos desacelerar a nossa vida. Precisamos desacelerar, meus amados, muitas vezes com as nossas metas e parar para ouvir um pouco. Veja comigo, a primeira coisa que nós temos a aprender é sobre Marta. Olha só, meus amados irmãos, Marta, versículo de número 38, 39 e 40. Diz assim a palavra do Senhor: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ela ficou sentada. Onde, meus irmãos? Aqui diz o versículo. Onde foi que ela ficou sentada, Maria? Aos pés do Senhor. Aos pés de quem? Do Senhor. Do Senhor. Continuando, ouvindo-lhe a palavra, ouvindo os ensinamentos de Cristo, ouvindo a pregação da palavra. E Marta se agitava. Marta, meus amados irmãos, andava de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. E aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, tu não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga a ela para me ajudar. Até aqui. Nós temos que entender, meus amados irmãos, antes de aprofundar alguns pontos aqui que nós aprendemos. Marta, quando Jesus chegou, Marta começou a fazer uma coisa ou outra ali para receber Jesus. Agora veja bem, o que ela fez, meus amados, não era errado. Como assim, pastor? Porque era comum, era tradição, meus amados irmãos, da cultura judaica, quando você recebia alguma visita, e olhem só, qualquer visita que você recebesse na sua casa, era caso de muita honra. Você receber uma visita, você se sentia honrado. É diferente dos dias de hoje, né? Chega uma visita lá, bate na nossa casa, toca na campainha e diz: fica calado, não fala nada não, para não saber que não tem ninguém em casa, que eu não quero receber ninguém não. Não é? Naquela época não, era motivo de alegria, de felicidade, de receber, meus amados irmãos, uma visita. E ali, meus amados, quanto melhor você tratava a visita,
Melhor seria, e havia uma tradição ali judaica, que quanto melhor você tratava uma pessoa, mais bênçãos você recebia de Deus. Olha só, se a gente começar a aplicar esse princípio, meus amados judaicos, em nossas vidas, a gente vai querer receber visita o tempo todo. Quanto melhor tratava, e por isso que Marta, ela começou a trabalhar de um lado e de outro, talvez fazendo comida, talvez fazendo isso, talvez fazendo aquilo, para agradar, para receber, para ser abençoada pelo próprio Cristo. Só que aí a gente aprende o seguinte, meus amados: se a gente vai fazer alguma coisa para agradar a Jesus, se nós vamos fazer, meus amados irmãos, alguma coisa para agradar ao Senhor, nós não podemos reclamar, falar mal daqueles que não estão fazendo. Porque é eu e Deus, sou eu e Deus. Se eu estou querendo servir a Deus, eu não posso olhar para quem não está servindo. Marta olhou para sua irmã Maria e disse: Senhor, eu não vi ela fazendo nada. Se você foi chamado para fazer algo ao Senhor, se Deus colocou algo no teu coração, se você quer servir ao Senhor, não olhe, não fixe os seus olhos para as pessoas que não estão trabalhando, que não estão servindo na mesma proporção que você. Apenas faça para agradar ao Senhor. Da mesma forma, meus amados irmãos, nós devemos entender que servir a Jesus é um privilégio e não um fardo. Marta, meus amados, começou a servir a Jesus. Opa, vou servir aqui um convidado, e é o próprio Deus, o Messias que está aqui, então minha bênção vai ser ainda maior. Só que aí, meus amados, aquilo que era para ser um privilégio, uma alegria, que começou a se tornar um fardo, começou a se tornar, meus amados, algo pesado, algo penoso a Marta. Ela não estava sentindo mais alegria, meus amados. E devemos entender, meus amados, que tudo que nós fazemos, meus amados irmãos, com pesar, de mau gosto para Deus, eu creio que deixamos de receber bênçãos. Porque nós não estamos fazendo de coração, nós não estamos fazendo, meus amados irmãos, algo para agradar o nosso Deus. E devemos entender isso, meus amados irmãos, que nós temos, meus amados irmãos, esse privilégio de servirmos a Cristo, não como um fardo, meus amados irmãos. Se você está, meus amados, se Deus coloca algo no seu coração, se você serve a Cristo e o seu corpo, que é a igreja, não faça como um fardo. E a partir do momento em que você se sentir como um fardo, como algo difícil, como algo penoso, é melhor não fazer. Porque quando nós olhamos na palavra, meus amados, a Bíblia nos diz: maldito o homem que faz a obra de Deus o quê? Relaxadamente. Nós aprendemos também, meus amados irmãos, em que nós, meus amados irmãos, devemos fazer com um coração alegre, disposto. Você tem alegria em servir a Cristo? Você tem alegria em servir a Deus? Ou você começa a ficar chateado em servir a Deus? Você começa a ficar chateado em servir a Jesus? Será que nós, quando estamos servindo a Cristo, nós olhamos mais para os outros do que para o próprio Cristo? Porque a partir do momento em que olhamos para os outros, meus amados, nós deixamos de olhar para Cristo. E deixando de olhar para Cristo, meus amados, nós vamos começar a olhar o defeito dos outros e nós vamos deixar de receber bênçãos. Marta, meus amados irmãos, deixou de olhar para Cristo para olhar, meus amados, para as situações no momento e começou a olhar somente para a sua irmã. E começou a ver defeito. Muitas vezes, meus amados, nós achamos nossa caminhada difícil com Cristo porque nós deixamos de olhar para Ele e começamos a focar somente em situações e pessoas.
E quanto mais olhamos, meus amados, fixamos os nossos olhares, a nossa fé, a nossa visão em pessoas, em situações, nós vamos deixar de ver o agir de Deus aonde Ele está. Aqui são situações, meus amados irmãos, que Marta nos mostra. Mas também nos dias de hoje, meus amados, Marta nos ensina que muitas vezes nós nos ocupamos com muitas coisas e deixamos a melhor parte de lado. Ela chega para Jesus e diz: Senhor, o Senhor não se importa em de ver eu trabalhando. Estou para cima e para baixo, feito uma condenada, uma escrava, uma era aqui. E minha irmã vinha aí, sentada no chão, sem fazer nada. Escute bem. Naquela época, meus amados, quando alguém ensinava algo, em sinal de respeito, em sinal de reverência, e um sinal que demonstrava que você queria aprender, você se sentava no chão aos pés da pessoa. Por isso que a gente vai ver muitas passagens na Bíblia quando Jesus ensinava algumas pessoas se sentavam para ouvi-lo. Maria ali em reverência, ali, meus amados, querendo ouvir de Cristo, os ensinamentos de Cristo, ela ali, meus amados, senta e diz: opa, eu quero ouvir a mensagem do meu Salvador. Eu quero ouvir a mensagem do meu Messias, do meu Cristo. E ela se senta. Agora, olha só. Se Jesus chegasse na sua casa, se Jesus aparecesse diante de você, você iria preparar um bolo ou você iria sentar e começar a perguntar coisas referentes ao reino dos céus? Sentar e perguntar. Receber ensinamentos. Receber conselhos. Imagine só, Jesus chega e diz: Senhor, eu tenho dúvidas sobre aquela passagem, o Senhor pode me explicar melhor? Senhor, esse ensinamento eu tenho uma dificuldade de entender nesse ponto, o Senhor pode me trazer um esclarecimento? Às vezes a gente olha esse texto, a gente fica indignado com Marta. Como é que pode Marta receber Jesus em sua casa? Em vez de ela se sentar e receber e ouvir os ensinamentos do Salvador, ela vai trabalhar dentro da casa. Mas como a gente viu, tradição daquela época, daquela cultura, ela servia. Ela foi com isso, um coração disposto para servir. Só que Jesus Cristo disse: Marta, Marta. Olha o verso de número 41. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Olha só, meus amados, ela estava preocupada, inquieta com muitas coisas. E essa preocupação fez com que ela deixasse quem de lado, meus amados? Jesus. Ela deixou de ouvir o quê? A palavra de Cristo. Ela deixou de ouvir o quê? Os ensinamentos. E quantas vezes damos prioridade para coisas? Quantas vezes damos prioridade para situações onde nós poderíamos estar sentados, ouvindo os ensinamentos de Cristo? Quantas vezes, meus amados, trocamos o momento de aprendermos da palavra de Deus para vivermos outras situações? Naquela época, quando você servia alguém, você era abençoado. Só que naquele momento ali, Jesus não queria ser servido. Ele queria servir ali as suas duas amigas. Jesus queria servir levando a mensagem do reino. O propósito de Jesus não foi ali naquela casa para comer um pão, meus amados, um bolo de passas. Não foi para comer um iogurte ali, um queijo de cabra. Não foi esse propósito de Cristo.
Ele foi para lá para levar mensagens do reino. Porque quando nós olhamos aqui no verso de número 39, ele estava ensinando a palavra. Ele foi com esse propósito, ensinar a palavra de Deus. E deixamos, às vezes, de receber bênçãos, porque trocamos a prioridade de nossas vidas. Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus Cristo nos diz, irmão Tiago, o seguinte: pois buscai o reino de Deus e sua justiça, em que, igreja? Bem forte, em que? Em primeiro ou em segundo? Primeiro lugar. E todas essas coisas vos serão o quê? E Cristo disse: se vocês me buscarem em primeiro lugar, eu vou abençoar vocês, suprir as necessidades de vocês. Quer seja vestuário, quer seja alimento, eu vou abençoar, eu vou prover, não vai faltar nada. Mas muitas vezes passamos por dificuldades, meus amados, porque nós agimos como Marta. Passamos por problemas, passamos por adversidades, porque fazemos como Marta. O momento que era para estarmos sentados, aprendendo, ouvindo os ensinamentos de Cristo, estamos fazendo outras coisas. Às vezes nós temos dificuldade de ficar sentado no culto para louvar, para orar e adorar o Senhor. Quem dirá como é que é a nossa vida lá fora? Às vezes a gente fala de Marta, mas agimos igual, ou pior. Não conseguimos, meus amados irmãos, ficar muito tempo ouvindo a palavra de Deus, ficamos inquietos e começamos a sair e tudo, dá uma vontade, dá uma sede, dá uma vontade de ir no banheiro, e dá uma vontade de dizer, aqui está calor, vou lá fora e aqui dentro é a mesma coisa, não tem teto. É a mesma temperatura. E lá ainda se torna pior que se distrai com o trânsito. Pastor, mas é sede, eu tenho... Traga uma garrafinha, encha lá e bote do seu lado. Pronto, não precisa ficar, você vai ficar atento. Pastor, porque deu vontade, se você não tiver incontinência urinária, dá para segurar um pouquinho? Dá. Quem já fez concurso ou vestibular aqui? Você só pode ir no banheiro depois da primeira hora, né? De prova, né? No concurso, numa prova de vestibular, a gente consegue passar 1 hora sem ir no banheiro. Na casa de Deus, a gente quer ficar de 15 em 15 minutos. Aí depois a nossa vida começa a entrar em parafuso, a gente diz, pastor, estou sofrendo demais. Em que área? O que foi? Ou foi aquilo isso? Ou, meu irmão, a gente tratou sobre isso. Teve uns ensinamentos no culto passado, na escola bíblica passada. Onde é que você estava, minha irmã? Onde é que você estava, meu irmão? Não, pastor, é porque eu tive que resolver isso. Aí dá vontade de falar igual Jesus. Marta, tu anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Faça como Maria, procure a melhor o quê, igreja? Parte. A melhor parte da vida do cristão é o quê, meus amados? Parar um pouco, desacelerar essa vida corrida maluca que nós temos e ouvir a palavra de Deus. Desacelere e ouça a voz de Deus. Muitas vezes, pastor, eu não ouço mais Deus falando no meu coração. Lógico, a sua mente, o seu coração está ocupado com as vozes que esse mundo pronuncia. Está preocupado em olhar todo o tempo os noticiários para saber como é que está, se é a crise e a economia, e fica preocupado, meu Deus do céu, e fulano está na frente das pesquisas, e meu Deus, meu candidato não está, e agora como é que vai ser? E se tivesse nesse momento de estar preocupado com essas coisas, lendo a palavra de Deus, não estaria preocupado, porque iria saber que a paz de Deus excede todo o entendimento.
E nós só temos essa paz dentro do coração, meus amados, quando nós nos aquietamos, quando nós sossegamos, quando nós desaceleramos e começamos a sentar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que santifica. É essa palavra, meus amados, que vai nos transformar. É como Paulo diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu não ouço a palavra de Deus, meus amados irmãos, se eu não desacelero, não haverá fé no meu coração. Porque eu não estou ouvindo, e eu não tendo fé, qualquer problema, qualquer adversidade, qualquer circunstância lá fora vai me consumir e vai me enfraquecer. Quer ser forte, vigoroso? Desacelera. Ouça a voz de Cristo. Isso é um alerta de Cristo, não somente para Marta, meus amados, mas para os dias de hoje. Não ande inquieto como muitas coisas. Para um pouco e senta. Senta para ouvir, sente na sua casa. Se no seu trabalho, chega um pouco mais cedo, senta um pouco, ora, lê a palavra. Na faculdade, na escola, tiver um intervalozinho, está angustiado, para um pouco. Senta, ora, lê a palavra. Lá no trabalho, dê um pouquinho, está angustiado, está aflito. Para um pouco, desacelera e escolhe a melhor parte. Sinta, ouve os ensinamentos de Cristo, ora. Mas nós achamos, meus amados, que por muito nos ocuparmos em várias situações, os problemas da nossa vida serão solucionados. Não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele... Deus, ele só vai trabalhar em favor de nós quando nós esperarmos nele. Nós temos um Deus que trabalha em favor daqueles que o esperam. Desacelera um pouco. Maria tinha esse privilégio, teve esse privilégio, meus amados irmãos, de ouvir a mensagem de Cristo, mas nós também hoje nós temos esse privilégio. Cristo não está em carne aqui, mas Ele é vivo e real em nosso meio. A sua presença está aqui, meus amados irmãos. A presença dele está aqui, nós não podemos ver. Talvez maior da parte das vezes nem sentir a presença dele, mas nós temos a certeza absoluta que ele está aqui. A presença dele é viva e real, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo esperança, enchendo os nossos corações de fé, meus amados, de dias melhores e de soluções para os nossos problemas. Mas nós só teremos, meus amados, o nosso coração inundado com essa esperança quando pararmos um pouco, desacelerar e ouvir a palavra de Deus. Desacelere. Não estou dizendo para você deixar de estudar. Eu não estou dizendo para você parar de trabalhar. Não estou dizendo para você passar o dia todo só lendo a palavra e orando, não. Estou dizendo para, em alguns momentos do seu dia, desacelerar um pouco. E você verá a mudança, a transformação na sua vida. A gente anda angustiado, meus amados, ansiosos, tristes, aflitos, porque a gente não desacelera. E a gente anda acelerado, vai, resolve. Aliás, tenta resolver, e no fim não resolve quase nada. Aí a gente vai ficar o quê? Triste. Vamos nos decepcionar conosco. A gente se autodecepciona, diz, eu não consegui fazer isso, era tão fácil. Mas é fácil mesmo, mas Deus ele não quer que você faça isso sozinho. Ele quer que você desacelere e ouça Ele. Ele quer que você coloque os seus planos, Ele quer que você coloque o seu futuro, Ele quer que você coloque sua vida, suas ações nas mãos dEle. Que você seja dependente dEle.
Marta não, foi para cima, para baixo, resolve aqui, resolve ali. E quem é que estava sendo abençoada? Quem é que estava sendo transformada? Quem é que estava tendo fé gerada no coração? Maria. Talvez você já perdeu muitas palavras de bênção aqui no culto. Talvez você perdeu muitas palavras que eram para transformar a sua vida. A solução de muitos problemas, quer seja na área sentimental, profissional, emocional, na área familiar, vieram muitas palavras de bênção, de direção. E por não ter desacelerado lá fora e ter deixado de vir para a casa do Senhor, deixou de receber a bênção. Sábado, eu conversando com uma irmã, e ela dizendo, pastor, que vigília foi aquela sexta-feira? Quando eu fui tomar café, eu já fui só pensando na mensagem lá da vigília. Do desperdício. E me contentar com o que eu tenho. Porque na hora que eu ia começar, na hora que eu fui tomar café, já na minha mente eu disse, oxe, não tem hoje aqui algo para eu melhorar o café. Eu já ia ver na mente, na hora que eu ia falar para a pessoa que estava do meu lado, aí eu veio só a mensagem. E ali eu agradecia a Deus. Eu ia comer sem agradecer, pastor, mas ali eu fui, orei e agradeci a Deus. Uma mensagem que ela recebeu na sexta-feira. Quantas mensagens nós deixamos? Marta aqui, meus amados, deixou de receber, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 11, riquezas insondáveis. Ela deixou de receber riquezas insondáveis da palavra do Senhor. Não troque o desperdício que o mundo dá para nós, as migalhas que o mundo oferece, para o banquete da palavra que Cristo nos oferece quando nos sentamos aos seus pés. Riquezas insondáveis, meus amados, Cristo tem para nos dar. Mas quando a gente se senta, desacelera e começa a ouvir sua palavra. Marta, por ouvir, meus amados irmãos, as preocupações do mundo. Marta, por ter o seu coração, meus amados, cativado, aprisionado nas preocupações do mundo. Isso causou muito sofrimento e conflito. E nós olhamos uma sociedade hoje, meus amados irmãos, que cada vez mais está aprisionada na ansiedade. Sabe por quê? Porque está preocupada demais com o dia de amanhã. A sociedade quer resolver o dia de amanhã. Olha só, quanto mais a gente ouve as vozes do mundo, quanto mais a gente ouve as vozes de problemas, de conflitos, de confusões que o mundo tem, meus amados, mais o nosso coração vai ser inundado por ansiedade. A Organização Mundial da Saúde, meus amados, ela recentemente fez um estudo e disse que antes da pandemia, a depressão, meus amados irmãos, era um dos maiores problemas da sociedade. Estava numa crescente o número de depressão. E aí ela diz que quando veio a pandemia agora, dados agora de um último estudo, comprova, meus amados irmãos, que o maior problema da sociedade hoje já não é mais a depressão. É o quê? Ansiedade. O povo ficou mais dentro de casa. O povo deixou de se relacionar mais com o mundo. A própria igreja deixou de se relacionar, de estar corpo a corpo. E aí em casa, está lá ouvindo William Bonner. Hoje morreram não sei quantos mil. 50 mil casos de Covid. Os preços estão aumentando. Poderá ter um desabastecimento de combustível. Pode ter um desabastecimento de alimento. E começa a notícia ruim. Aí a pessoa ela vai ficar, oh Deus, obrigado. Vai fazer isso? Ela vai ficar o quê? Angustiada, aflita, temerosa. Porque ela começou a ouvir vozes de problema.
Quanto mais nós saímos de próximo da voz de Cristo, mais nós vamos ouvir a voz do mundo. E mais a ansiedade e outros problemas vão tomar de conta do nosso coração. Todos nós já temos essa ansiedade dentro de nós. Todos nós, sem exceção. O que vai fazer ela ficar mais forte ou mais fraca, meus amados irmãos, é como a gente lidar com ela. É como a gente vai lidar com esse problema. Se eu estou começando a ficar aflito, o que é que eu vou fazer? Desacelera. Os médicos dizem, começou a ficar acelerado, para, respira fundo umas 3 vezes, respira, prende a respiração, solta devagar, respira, solta devagar. Faz isso, abre a Bíblia. Se puder, bota um louvor, começa a orar e você vai ver a paz de Deus, que excede todo entendimento, tomando de conta do seu coração. Você vai ver Deus transformando a sua vida. Você vai ver o seu coração sendo inundado por essa tranquilidade, essa paz de rios tranquilos que somente Cristo pode desaguar em nossos corações. Jesus deixa bem claro, meus amados, quando os discípulos... Jesus disse, eu vou morrer. Jesus disse, eu vou morrer. Os discípulos começam a entrar em desespero. A ansiedade começa a tomar de conta do coração dos discípulos. A ansiedade começa, meus amados irmãos, a aprisionar o coração deles. Aí Jesus, ele traz uma frase que é célebre, uma frase que aquieta os nossos corações, que está em João capítulo 14, versículo 1. A primeira parte ele vai dizer, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes em mim. Acredite em Deus, acredite nos meus ensinamentos e não se preocupe, não se turbe. Vocês, meus discípulos, vocês, meus apóstolos, vocês estão olhando somente para a minha morte, mas não se preocupem, porque eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e eu vou para perto do meu Pai, eu vou para a destra do meu Pai, e vou preparar um lugar para vocês, e eu voltarei para buscar vocês. Olha que mensagem maravilhosa, tranquilizadora, que Cristo trouxe àqueles homens. Não se preocupe, porque eu estou cuidando de vocês. E Cristo diz isso hoje para nós. Não se preocupe, porque eu estou cuidando de vocês. Mas nós precisamos agir como Maria, escolher a melhor parte, que é o quê? Desacelera. Sinta e ouve a palavra do Senhor. Pastor, mas eu tenho que resolver isso. Meu amado, escute. Trabalho, você tendo que resolver agora ou não, o trabalho sempre vai continuar lá. Chegou um momento, eu tive que aprender a duras penas. Alguém ligava para mim, a irmã Ângela ligava para mim e disse, pastor, aconteceu isso, pastor, meu Deus, pastor. Chiquinha não consegue nem falar, parece a Chiquinha chorando. Isso é só, viu, gente? Aqui, viu? É só um exemplo, viu? Não estou dizendo que é não. Não tem a Chiquinha quando começa a falar, né? Aí daquele jeito, eu disse, calma, o que foi, minha irmã? Não se preocupe, não. Eu já estou chegava lá, e quando eu olhava, resolvi ali rápido. Outro disse, pastor, eu estou com um problema bem aqui. E o que está acontecendo? Como esse problema está? Aí eu comecei a ver problemas em que existiram a vida toda não vão ser resolvidos em poucos segundos eu fazendo a visita. E eu estava começando a ficar ansioso igual os irmãos. Eu tenho que ir logo e tudo. E saía por cima de pau e pedra em cima da minha popa e vinha, passava por cima de tudo, de todos. E chegava aqui e tentava e depois não resolvia nada.
Porque nós, seres humanos, meus amados, nós carregamos dentro de nós problemas da vida toda. E às vezes a gente quer que Cristo resolva, ou o pastor, ou alguém da igreja resolva no mesmo instante ali. A gente, para resolver, meus amados, nós devemos desacelerar, sentar e começar a ouvir. Se a gente continuar com essa nossa vida louca, acelerada, meus amados, os problemas não serão resolvidos. Sabe por quê? Porque se resolvesse, não existiria ninguém ansioso. Porque o ansioso, meus amados irmãos, ele quer resolver o problema, ele pensa que resolveu, mas não resolveu o problema, ainda continua lá. Então, o que é o melhor fazer? O problema vai continuar lá, então eu vou buscar na fonte para resolver o meu problema. E quem é a fonte para resolver o meu problema? Jesus, ele diz, venham até mim todos os cansados, e o que, igreja? E eu vos... mas eu não preciso nem interpretar. É claro, meus amados irmãos, é nítido essa mensagem que vem para mim que eu vou te dar a receita, eu vou te dar os conselhos, eu vou te dar a direção para você resolver, aliviar essas dores. Mas fazemos o quê? Vamos para o problema e não para Cristo. Maria fez o quê? Foi para Cristo. Se sentou, desacelerou, meus amados irmãos. Para de ouvir o barulho das panelas. Para de ouvir o barulho dos sons do mundo. Para de ouvir um pouco a gritaria do mundo e começa a ouvir a voz do nosso Salvador. Nós só vamos conseguir ouvir a voz de Deus quando a gente desligar o nosso ouvido para as vozes do mundo. Nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus ouvindo as vozes do mundo. Elias, meus amados, ele estava ali tão angustiado ali naquela sua situação de depressão, quando ele estava fugindo ali, meus amados irmãos, de Jezabel. Ele estava querendo ouvir Deus no terremoto, no fogo. Ele estava querendo ouvir Deus na ventania, ele estava querendo ouvir Deus nas grandes acontecimentos da natureza. E ele não ouviu nada da voz de Deus. Quando foi que Elias ouviu a voz de Deus? Quando ele parou, desacelerou e ele ouviu a voz de Deus. Aonde, igreja? Aonde? Na brisa, no vento suave. Às vezes a gente deixa, meus amados, de ouvir a voz de Deus porque a gente está ouvindo muito barulho, a gente está ouvindo muita informação lá do mundo e a gente não se senta aos pés de Cristo para ouvir a voz dele. Calma, tranquila, para acalmar os nossos corações. A voz de Deus, meus amados irmãos, quando ela é revestida de ira, é para aqueles que estão fora do caminho do Senhor, mas para aqueles que estão na presença dele, é uma voz suave de esperança. E nós temos esse privilégio de nós sentarmos ao lado dele e ouvir essa mensagem de esperança. E a última coisa que nós temos, meus amados irmãos, a aprender aqui, é que a adoração a Deus é mais importante do que uma vida de trabalho. Adorarmos a Cristo, meus amados, é a coisa mais importante, o privilégio maior que nós temos. De nós podermos, meus amados, entoar cânticos, hinos e salmos, de podermos expressar a adoração que há dentro de nós, através do nosso corpo, através da nossa voz. De podermos adorar a Ele no momento sentado ao lado dEle e ouvir. É um privilégio grande. Isso é muito mais importante do que toda e qualquer atividade que o mundo pode proporcionar para você e para mim. Nós só seremos inundados por essa paz quando a gente entender que nós devemos adorar a Cristo em espírito e em verdade.
E para adorar, meus amados, a gente tem que desligar o nosso botãozinho das atividades do mundo e dizer: eu vou dedicar esse meu tempo agora a Deus. Eu vou dedicar esse meu tempo a Cristo. Quando você vier agora para adorar o Senhor, dedique o melhor da sua voz, o melhor do seu tempo. Desligue as vozes do mundo, desligue-se das coisas, desligue o teu celular. Dedique-se somente a louvar, a adorar, a bendizer aquele que é digno de toda honra e toda glória. E faça como os anjos lá em Isaías 6, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia, repleta de sua glória. Nós precisamos, meus amados, entender que vivemos uma vida de adoração plena com Deus é mais importante do que qualquer salário, do que qualquer dinheiro, do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. O mundo jamais irá satisfazer os nossos corações. O mundo jamais irá preencher aquilo que nós necessitamos. O mundo jamais, meu amado, vai acalmar o teu coração. O que vai acalmar é a paz de Cristo, que excede todo entendimento. É a paz que Ele nos dá, diferente do que o mundo nos dá. Para isso, precisamos desacelerar. Jesus alertou Marta: Marta, Marta. Jesus Cristo hoje fala a nós: Igor, Igor, Caio, Caio, Diana, Diana, Lica, Lica. Ele vai dizendo o nome de cada um de nós. Desacelera, para um pouco e escolhe a melhor parte. Senta aos meus pés e ouve os meus ensinamentos. Eu tenho riquezas insondáveis, eu tenho profundezas na minha palavra para revelar para ti. Mas eu só vou revelar, eu só vou dar para ti, você só vai aprender, você só vai entender, você só vai ter força para viver se você desacelerar e sentar ao meu lado. Me escolha em primeiro lugar. Que tudo aquilo que você está deixando lá, correndo, feito louco, para poder colocar comida em casa, me escolhe, que isso eu vou suprir. Cristo é tão maravilhoso, meus amados irmãos, que Ele disse: me escolha em primeiro lugar. Que aquilo que você acha que vai perder para sustentar a tua família, eu que vou sustentar. Você acha que desacelerar vai diminuir o salário e não vai ter dinheiro para pagar as contas, não vai ter dinheiro para comprar alimento, pagar no supermercado? Não se preocupe, me busque em primeiro lugar que eu vou trazer alimento para a sua casa. Cristo é tão maravilhoso, meus amados, que Ele até isso, Ele promete. Ele não poderia fazer, Ele não tinha necessidade para fazer isso, mas Ele diz: vem para mim, você não vai perder lá nada no mundo. Eu vou sustentar a tua família, eu vou sustentar a tua casa. Aquilo que é necessário para a tua sobrevivência eu vou dar, mas me busque em primeiro lugar. E muitas vezes, meus amados, queremos resolver as coisas do nosso jeito. E esquecemos que o melhor jeito é o jeito de Cristo. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e o que, igreja? Perfeita. Deus tem para todos os seus servos, segundo a sua vontade, planos bons, agradáveis e perfeitos. Os planos que Deus tem para nós são bons, agradáveis e perfeitos. Os planos que Deus tem para você são bons, agradáveis e perfeitos. E deixamos, às vezes, de receber bênçãos condicionais, porque deixamos de sentar aos pés de Cristo. Desacelera e ouça a voz dele, e você verá a transformação na sua vida. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Deus Altíssimo, Deus Eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, a Ti nós damos graças. A Ti nós te bendizemos essa noite. Senhor Jesus,
nos ensina hoje a sermos Maria em tempos de Marta. Nos ensina o Senhor Jesus Cristo a vivermos como Maria num mundo que nos instiga a ser Marta. Nos ensina, Senhor Deus, a viver repleto de fé em nosso coração, inundado por Tua paz. Que as vozes do mundo jamais venham calar a Tua voz em nosso coração, porque Tua voz é poderosa. A Tua voz, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, quebra os cedros. A Tua voz traz vida ao morto. A Tua voz traz a existência aonde não há nada. A Tua voz, ó Seu Deus, traz vida àquele que está morto aos pecados. A Tua voz ressuscita aquele que foi morto pelos pecados. Que nós venhamos crer nessa voz poderosa, nessa voz que nos falou há muito tempo atrás, dizendo: sai para fora. E o Senhor nos tirou da cova do pecado, do lamaçal do pecado. E que nós venhamos aprender a cada dia viver mais e mais em Tua dependência, Senhor Deus. E essa noite eu não poderia deixar de perguntar a alguém essa noite que quer viver para Jesus Cristo. Alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Alguém que não quer mais viver ouvindo as vozes do mundo, mas hoje não quer mais viver como Marta, mas hoje quer tomar essa decisão e sentar aos pés de Cristo. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se você quer viver para Ele, é Cristo te chamando hoje para você tomar essa decisão. Levanta-te nesse momento. Levanta-te, você que quer viver para Cristo. Esse ato vai ser um ato de você estar dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu entrego minha vida a Ti, eu declaro hoje, eu creio, eu confesso hoje o Senhor como meu Salvador. Alguém essa noite que quer confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e viver para Ele? Vou fazer a última parte aqui da oração, e quem tiver no coração, Deus estiver falando ao coração, levanta-se, levanta-te, entrega a tua vida ao Senhor. Pai amado, que nós jamais, ó Seu Deus, ó Pai, venhamos colocar as coisas do mundo, que jamais venhamos colocar, ó Seu Deus, ó Pai, as preocupações que o mundo incute em nossa mente à frente de viver para Ti. Nos ensina, Senhor Deus, a colocar o Senhor em primeiro lugar. Nos ensina, Senhor Deus, a ouvir a Tua mensagem e termos a fé gerada em nosso coração para vivermos, ó Senhor Deus, e crermos em Tuas promessas. Promessas essas, ó Senhor Deus, destinadas àqueles que entregam a vida a Ti e vivem para Ti. Pedimos a Ti, ó Pai, nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diga bem forte: amém.